Paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui com esse tema, que é um tema muito forte e foi um tema que Deus pediu para que eu viesse aqui falar com você, né? Para que Deus testifique essa palavra no seu coração. Você já viveu esse tempo, tem vivido esse tempo de total dependência de Deus? Nós somos dependentes dele, independente se trabalhamos ou não trabalhamos. Nós dependemos de Deus para tudo. O que muitas vezes a gente acha que é com o nosso dinheiro que conseguimos ter, na realidade, é o Senhor que tem nos dado até mesmo esse dinheiro. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo, através dele, é sobre esse tempo aonde o Senhor permite que nós, né, vivemos debaixo dessa total dependência, aonde muitas vezes o Senhor pede que a gente abandone a nossa carreira, o nosso trabalho e viva exclusivamente para a obra dele e servindo a ele de tempo integral. Muitas vezes o Senhor permite esse tempo na nossa vida para nos ensinar a ter fé e confiança nele. Foi isso que ele fez comigo. Ele pediu que eu saísse do meu trabalho, o qual eu trabalhei durante quase 13 anos, e aonde todo o final do mês eu tinha aquela segurança de ter o meu dinheiro ali para pagar as contas, ainda que fosse pouco, eu tinha o controle, né, da minha vida financeira, e Deus simplesmente tirou o controle da minha mão e falou: agora eu vou te ensinar a ser totalmente dependente de mim. E é muito difícil esse período de confiança total em Deus, porque nós achamos que vai faltar, que nós vamos perecer, que vamos passar fome, que nós vamos ser despejados, que a gente vai ficar sem água, sem luz, e o inimigo ele começa a atacar sua mente com um monte de ansiedades que faz você duvidar que Deus pode fazer na sua vida. A Bíblia diz em Mateus que nós não devemos nos preocupar com vestir, com calçar, com alimentar, porque Deus cuida dos pássaros, cuida dos lírios. Mas uma coisa é você ler na passagem e achar uma coisa linda, outra coisa é você viver totalmente esperando, né, que Deus faça vir para suas mãos, né, as bênçãos, né, para você conseguir arcar com as suas despesas, não é assim? E como o povo de Israel, né, quando eles são libertos do Egito, o Senhor faz eles depender totalmente do Senhor para tudo, e para comer, para beber água, e o Senhor permite alguns cenários onde não tem água, onde não tem comida, justamente para provar o coração, se o coração deles estava em Deus ou nas coisas. E infelizmente o coração deles não estava em Deus. Só que muitas vezes o Senhor permite nós passarmos por essa situação também para provar o nosso coração. E muitas vezes nós fazemos como o povo de Israel, murmuramos, nos queixamos, achamos que vamos morrer no deserto, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele faz sair a água da rocha, o pão caiu do céu, né? O maná era coisa que ninguém nunca tinha visto na vida, mas o Senhor fez o sobrenatural na vida dos israelitas. Nesse momento de total dependência de Deus é onde nós mais vivenciamos milagres, é aonde mais nós vemos o agir do Senhor, porque nós não temos condições financeiras de agir com as nossas próprias mãos, e nós vamos buscar ao Senhor através da oração e da súplica para que Ele traga o alimento para nós. Aconteceu isso várias vezes comigo, e eu me lembro de uma vez que eu ainda trabalhava e o dinheiro era só para pagar as contas e faltava sempre o dinheiro da comida. E eu sempre via Deus trazer o alimento para mim, né? Igual o Senhor fez com Elias, quando escondeu Elias, o Senhor trazia o alimento para Elias através dos corvos, né? E comigo Deus fazia essa mesma coisa. O Senhor já permitiu eu ficar sem uma moeda, para Ele mostrar que Ele é o que provê na minha vida. E eu acabei fazendo do cartão de crédito o meu Deus, o meu Senhor. Tipo assim, pagava as contas, ia comprar comida com o cartão e da minha tia,
e acabando não confiando que Deus poderia prover. Até que esse cartão ele é cortado, não tem mais limite, e agora? Agora, como é que eu vou conseguir comer? Era a hora que Deus vinha com o sobrenatural, aonde ele chegou na minha casa uma certa vez, eu não tinha nada, ele chega com o carro lotado de alimento e eu nunca vi tanta comida como eu vi aquele dia. E era tudo do bom e do melhor. Chegou na minha porta, né, as sacolas daquelas do Atacadão, que vem com muitas coisas, e eu nunca vi até hoje uma compra tão grande quanto aquela que Deus mandou entregar na minha porta. Já vivi milagres de o gás acabar, né, e eu orar ao Senhor, né, e eu ver no outro dia o rapaz vir trocar o gás, porque eu tinha o dinheiro para comprar o gás, mas na verdade o dinheiro era para comprar um vestido. E eu queria muito porque era final de ano. E eu lembro que eu fui esquentar algo para comer de noite, o gás tinha acabado. Eu fechei o gás e eu disse: Senhor, amém. Eu fico sem um vestido, mas eu vou ter o dinheiro para comprar o gás. E no outro dia o rapaz veio trazer o gás. Ele fala: moça, seu gás está cheio. Eu falei: não, não tem como, é impossível. E de fato o gás estava cheio. E eu fui orar perguntando ao Senhor. O Senhor falou: eu enchi o seu gás. Isso é para quem crê. Eu enchi o seu gás, né? Eu coloquei ali porque você não murmurou, você não reclamou. Agora vai lá e compra o seu vestido, irmãos. O gás durou muito tempo. Isso é para quem crê que Deus ainda faz milagre. De eu sentir vontade de comer um, um, um lanche e Deus mandar o hambúrguer ser entregue na minha casa, de pedir algo a Deus em pensamento, como eu queria comer um aipim certa vez aqui na Bahia, aipim, não sei como é na sua região, e um amigo chegar no meu trabalho aí e dizer para mim assim: Ellen, o meu pai me deu aipim, você quer? E eu dizer: meu Deus, foi resposta de oração. De eu pedir a Deus um terno, de olhar um comentário, uma foto de um terno, e pedir para o Senhor, né? Ah, eu queria um terno assim. E no outro dia eu ver o terno chegar na minha mão, de ver pessoas me dando dinheiro na minha mão assim, e era exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar uma conta. Milagres não é fácil. A gente chora muito para que essas bênçãos cheguem até nós. Mas por quê? Porque o Senhor quer ensinar a gente a confiar exclusivamente nele e ter fé, né, que ele é o Deus provedor, o Jeová Jireh, o que provê, o que não deixa faltar, né? Eu me lembro que quando também eu queria mudar de casa e eu não tinha condições de mudar, eu vi Deus colocar o dinheiro na minha mão para pagar o primeiro mês de aluguel. Eu via Deus fazer a minha mudança, pagando o caminhão, sabe? É total dependência de Deus. Eu chorar num dia pedindo ao Senhor que entrasse com providência, porque faltava R$ 1,73 para quitar o meu curso que faltava para completar. E chorei muito nos pés do Senhor. E no outro dia, quando eu acordei, tinha R$ 1.400 na minha conta, irmãos. Milagre você não explica, você só vive. E você só vive isso nesse tempo de escassez, de deserto e total dependência de Deus. De você pedir a Deus por um perfume, Deus mandar o perfume, né? Eu já cheguei a receber um tanto assim de perfume e eu glorificava a Deus porque eu não tinha, mas eu sabia que Deus conhecia a minha necessidade, né? Eu já vivi muitas experiências com Deus nessa área financeira de total dependência dele, principalmente depois que ele mandou eu sair do meu trabalho e viver exclusivamente para missões, cuidar daqueles que não têm o que comer, cuidar daqueles que não têm o que vestir. E eu vejo o cuidado de Deus comigo de uma forma assim sobrenatural. De hoje ele me veste, ele me calça, ele me alimenta, ele me mima, né? De algo que eu quero. Eu vejo chegada, eu orar a Deus, pedir: Deus, me dá uma rasteirinha, e eu ter, não ter nenhuma, daqui a pouco eu tenho duas, três, quatro, de ver gente me abençoando com uma saia dentro da igreja, me entregar assim, dentro da sacola uma saia nova. Então assim, eu vejo o cuidado de Deus através da
da obediência, em ter saído e estar vivendo exclusivamente para servir a Deus, não é ficar com a perna para cima, é realmente trabalhar, é cuidar dos enfermos, é cuidar das pessoas que não têm, é fazer oração na casa das pessoas que não conseguem ir para a igreja, é cuidar das almas que estão perdidas por aí, é cuidar de morador de rua, é viver exclusivamente para Deus. E era isso que Deus queria de mim. E eu vivi e vivo muitos milagres de questionar a Deus, Deus, como é que eu vou pagar tal conta? E chegar ao ponto de Deus falar assim, filha, para você eu faço até brotada onde não tem. Então, se você está vivendo esse tempo de escassez, esse tempo de total dependência de Deus, é o momento que você vai mais vivenciar milagres. Eu lembro que eu queria muito uma Bíblia onde tivesse um espaço para copiar, escrever, e eu estava sem caneta, minha caneta tinha quebrado, e eu recebi no meu trabalho, né, a Bíblia que eu queria, e ainda dentro veio a caneta. É Deus dizendo assim: eu cuido de você nos mínimos detalhes. Isso é o mínimo que eu estou contando aqui, mas Deus pediu para que eu viesse, talvez porque você está passando por esse cenário, e quando a gente está no deserto, a gente geralmente quer correr de lá, mas Deus está dizendo, é nesse cenário que você vai viver o sobrenatural de Deus. Aonde a sua mão não alcança, é justamente aonde Deus vai fazer. Aonde é impossível para você, Deus vai fazer. Deus sempre dizia para mim assim, não vai faltar água, não vai faltar a luz, não vai faltar o alimento. E muitas vezes eu fui dormir chorando, angustiado, o inimigo batalhando na mente, enchendo a cabeça de preocupação, sendo que a palavra de Deus diz em Filipenses 4:6, não se preocupem com coisa alguma, antes, né, peça ao Senhor aquilo que você precisa e agradeça por tudo que Ele já fez. Quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós esquecemos que Deus já cuidou de nós várias vezes. E o inimigo ataca a nossa mente com ansiedade, porque já fez muito comigo, de dormir chorando de ansiedade, preocupação, de a ponto de querer arrancar os cabelos. E logo depois Deus mandar a providência e falar, filha, precisava disso. É o Senhor te ensinando a confiar nele. Confia no Senhor. Continua servindo, continua fazendo a obra. Eu já fui pregar, irmãos e irmãs, sem saber o que eu ia, como eu viria. Eu já fui para ministrar a palavra do Senhor, cuidar dos outros, e aqui em casa ter só um pouquinho, né? Eu lembro uma vez que eu só comia carne na casa dos outros. Quando eu ia almoçar na casa de alguém, na minha casa era arroz, feijão e ovo, e graças a Deus pro ovo. Só que eu não aguentava mais tanto ovo. Durante um ano eu comi ovo. E eu lembro que eu orei ao Senhor, Deus, eu agradeço, mas eu não aguento mais. E eu lembro que o Senhor me deu linguiça. E eu chorei quando eu comi. Por quê? Porque eu sabia que Deus tinha atendido a minha oração. Né? Eu vivi várias experiências como essa, e eu tenho certeza que se você parar para contar as suas também, né, nós vamos aqui ficar horas a fio contando que Deus é o Deus de prudência. Mas esse vídeo é para você, não desista. Tá passando por esse período hoje, saiba que Deus está cuidando de você, que Deus vai prover aquilo que você não tem condições de prover na sua casa. Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai te deixar passar necessidade além daquilo que você pode suportar. Passe por esse tempo, glorifique o nome do Senhor e lembre, você adora a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. É muito fácil sermos adoradores no momento que nós temos tudo. Difícil é nós adorarmos no momento que nós não temos praticamente nada. Agradeça pelo maná que Deus tem te dado, porque eu cuido de pessoas em situações de rua que eles daria tudo pela comida que nós temos, pela cama que nós temos, e infelizmente eles não têm nada do que temos. Então nós precisamos agradecer a Deus e confiar que pode parecer impossível para você, mas Deus é o Deus do ouro, o Deus da prata, e Ele permite sim esse período, mas Ele também honra quando você nesse tempo mostra que o seu coração é um coração que serve e adora. Amém? Deus abençoe.